Bom, pessoal, a gente sabe que na Ásia, um modelo agrícola muito conhecido é a agricultura de jardinagem, né? Aquela agricultura que é feita em terraços, que é diferente da agricultura em curvas de nível, tá certo? A agricultura em curvas de nível, ela obedece lá algumas altitudes que servem para separar as plantas, servem para separar as árvores e tornar o terreno mais produtivo. É o que se faz com o café. Você estabelece lá uma distância entre uma árvore e outra, para que a produção seja melhor. Isso seria a produção em curva de nível. No caso da jardinagem, né, do terraceamento lá do Sudeste Asiático, é diferente. Eles até usam, sim, a técnica da curva de nível, mas é além disso. Eles cortam a encosta para poder não só diminuir os efeitos da erosão, algo que na curva de nível também acontece, mas também para um maior aproveitamento do espaço e, sobretudo, um maior aproveitamento da água, né? Porque eles produzem muito arroz. E o arroz ele só cresce em áreas alagadas, então precisa ter essa condição, tá certo? A agricultura de jardinagem é uma marca, né, e que tradicionalmente sempre foi praticada com mão de obra tradicional, mão de obra humana mesmo, mas que vem passando por um processo muito sério de mecanização. Tá? No caso específico da China, né, a gente sabe que eles ainda têm uma boa parcela da população vivendo no campo, mas há um processo de urbanização já há algumas décadas muito intenso, muito forte. E para alimentar essa população das cidades, que aumenta cada vez mais, e aumenta também o poder aquisitivo dessa população das cidades, eles têm que aumentar a capacidade de produção do campo. Então eles estão fazendo isso na própria China e eles estão saindo da China também para produzirem fora. A gente já falou aqui em vídeos anteriores, uma das estratégias dos chineses é comprar ou alugar terras na África, produzir, isso é quase sempre monocultura, e vender para a própria China, para o mercado consumidor chinês, grãos produzidos na África. Então, os chineses estão usando não só a mecanização da agricultura de jardinagem, como também estão saindo da China, indo buscar, principalmente lá na África, áreas de cultivo de grãos para poder alimentar a sua população. Aqui no Brasil, a soja brasileira, quase 70% vai para a China. É o mercado chinês o principal destino da soja brasileira, tá certo? E por que a soja? Porque a soja ela é muito versátil, né? A soja ela vira leite, ela vira óleo, ela vira proteína para carne, ela vira combustível, ela vira suco. A soja, a partir da proteína da soja, você tem a chance de fazer muitas coisas, né? Então, por isso ela é muito valorizada no mercado internacional. Por isso ela vem sendo, ela vem aumentando bastante a produção de soja no mundo, apesar dela não ser a mais produzida, tá? A nível mundial. O grão mais produzido é o milho, depois vem o trigo, aí depois, em terceiro, vem o arroz, tá certo? Na frente aí da soja. A soja aparece em quarto lugar. Mas a produção vem aumentando muito, muito por causa dessa característica. E os chineses vêm ampliando cada vez mais sua produção, tá certo? Como estou dizendo, mesmo fora dos limites da China. A Índia, que é a segunda maior população do mundo, tem um problema grave. Por quê? Porque eles já usaram 100% dos seus solos agricultáveis. Então a Índia não tem mais espaço para plantar. O que eles têm que fazer? Eles têm que aumentar a tecnologia. Tá? E aumentar a tecnologia, infelizmente, muitas vezes é aumentar o uso de agrotóxicos, de sementes transgênicas e tal. E a gente já falou, inclusive, isso aqui, o quanto pode representar um problema. Há outro país que também usa um grande volume de agrotóxicos, que é o Japão. Tá? Mas o Japão ele tem uma questão aí, porque o território é muito pequeno em relação à quantidade de população, então eles não têm espaço mesmo, e em termos de relação terra e produção, o Japão é o de todos os países do mundo que usa mais agrotóxicos, tá? O que usa mais defensivos, o que usa mais esses insumos químicos, tá certo? Um fator comum entre todos esses casos que eu citei, Japão, China, Índia, União Europeia, Estados Unidos, é que em todos eles o Estado pratica o que a gente vai chamar de subsídio agrícola. Ou seja,
é uma ajuda governamental, às vezes uma ajuda muito generosa para os agricultores, tá certo? Muitos estados, os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos não veem isso como um gasto, sabe? Os Estados Unidos não veem o uso do subsídio agrícola, dessa ajuda governamental, muitas vezes em dinheiro, como um gasto. Eles veem como um investimento, porque é o investimento em segurança alimentar. Então, mesmo nos Estados Unidos, onde só 2% do PIB vem da agricultura, ainda assim eles ajudam bastante o agricultor. E aí vocês vão me perguntar como? Como é que é essa ajuda? Eles emprestam dinheiro a juros muito baixos e com um prazo muito longo. Eles emprestam dinheiro para compra de máquina, para compra de insumos. Eles, como acontece na Europa, que eu citei, eles cobrem muitas vezes prejuízos que o agricultor venha a ter, certo? Com o valor baixo, de repente, de uma mercadoria no mercado. Então, tudo isso são ajudas que o governo oferece, e isso acaba criando uma competição muito desigual no mercado agrícola do mundo, porque você pega países africanos ou países da América Latina, ou até mesmo do sul e do sudeste asiático, que vivem ainda da agricultura, que não fizeram a sua revolução industrial e que vivem ainda da agricultura. Porém, são estados pobres, que não conseguem ajudar muito os seus agricultores. Repara, a competição fica muito desigual, porque enquanto o agricultor nos Estados Unidos e na Europa tem essa ajuda, o agricultor aqui na América Latina e na África está por sua conta, né? Então, a qualidade do produto muitas vezes não vai ser tão boa, tá? Ele não vai ter um preço muito competitivo, porque ele não tem ajuda de governo. Então, isso vai criar uma desigualdade. Isso é uma questão muito séria na Organização Mundial do Comércio, né? Isso é muito discutido lá, justamente porque cria essa desigualdade. Agora, ao mesmo tempo, é muito complicado para o governante dos Estados Unidos chegar para o seu agricultor e dizer que não vai mais fazer o subsídio, né? Que não vai mais ajudá-lo, que não vai mais... pensem, do ponto de vista político, qual o ministro da Agricultura chegaria lá para um agricultor: olha, não vai ter mais ajuda governamental, agora você vai ter que se virar sozinho. Percebam como é muito complicado. E ainda tem outra questão. Esses países eles vêm sofrendo, entre aspas, bastante para manter o produtor no campo e manter as pessoas no campo. Nos Estados Unidos, então, só 1,8% dos estadunidenses vivem no campo. Tá? E na Europa, em alguns países você tem até um número significativo, mais de 10%, tá? Quando eu digo significativo, mais de 10% da população. Mas para países desenvolvidos é um número bom. Tá? E eles querem manter essa galera no campo, porque é muito mais fácil atender essas pessoas no campo do que eles irem para a cidade. E aí vira demanda por saúde, educação, moradia, emprego. Percebam como é que é mais complicado. Ainda assim está difícil. O número de propriedades vem diminuindo e o tamanho das propriedades vem aumentando. É o processo de concentração fundiária que está acontecendo, tá, em vários países desenvolvidos do mundo, mesmo com todos esses incentivos. Tá certo? Bom, pessoal, a gente encerra por aqui esse capítulo de agricultura mundial. E outros conceitos ou outras questões que de repente vocês sentiram falta, porque eu vou trabalhar na parte de agricultura brasileira, tá certo? Porque alguns conceitos são bem caros à agricultura brasileira, e outros eu vou fazer comparações, tá certo? Olha, no Brasil acontece assim, em outros lugares do mundo acontece de outra forma, tá bom? Para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Até lá, abraço.